Bom dia, pessoal. Então, vamos aqui para as orientações das atividades do dia de hoje, que é dia 10/2. Deixa só eu pôr a canetinha. Aqui, pronto. Bom, então, primeira coisa que vocês vão fazer é copiar o cabeçalho. Quem já sabe escrever com letra de mão, escreva com letra de mão. E daí aqui embaixo, então, a gente começa a atividade prática mesmo, né? Primeiro a gente vai começar com matemática na parte do EMAI do livro que vocês receberam. Então, vocês vão lá na página 24, vai ter atividade número 1. Ai, eu esqueci de... Peraí. Não, já abri. Então, aqui, ó, na página 24, vocês vão fazer essa atividadezinha que tá lá na página 24, que tá aqui embaixo. Deixa eu marcar aqui. 24, aqui, ó, tá? Aqui são situações problema. Eu não vou ler as situações problema, eu quero que vocês tentem ler e entender o que está pedindo, tá? Aqui embaixo tá falando, essas duas aqui eu vou ler. Essas duas aqui de cima vocês vão tentar fazer sozinho, beleza? Então aqui, na C. Juliana, irmã de Rodrigo, ficou no caixa da barraca da região sul, com as vendas de torta de maçã. Ela fez muitos cálculos para dar o troco às pessoas e gostou muito dos desafios que ela teve. Agora com você, faça os cálculos abaixo. Então aqui tem algumas continhas que dá para fazer de cabeça, bem dizer. Mas se você quiser armar essa conta, pode armar. Aqui eu não tô exigindo que arme a conta, pode fazer de cabeça, pode fazer com pauzinho. Aqui é você que decide, tá? Aqui nem tem espaço para fazer a conta armada. Então aqui você vai fazer essas contas. Aí temos a D. Júlio César ficou no caixa da barraca da região norte. Ele também fez cálculos durante a festa. Agora é com você. Calcule os resultados abaixo. Então, mesma coisa, só que essas daqui vocês podem notar que são todas de subtração ou menos. E essas daqui são todas de soma, de adição. Ou mais, né? Também. Olha um sinalzinho aqui. Ficou feio. Olha o sinalzinho aqui. Esse é sinalzinho de mais, esse é sinalzinho de menos. Beleza? Aí esses dois vocês vão ler e tentar responder. Beleza? Depois ali tá marcado a página 25. Na página 25. Tô riscando, peraí. Na página 25, tá aqui. A gente tem algumas questõezinhas sobre calendário. De maneira geral, a gente pode falar calendário. Eu ontem comecei a mandar o calendário para vocês, era para ter mandado antes. Se vocês viram, eu já estava riscando, mas eu esqueci de mandar a foto. Então, ontem eu mandei para vocês. Hoje, provavelmente, eu vou mandar também. E vocês comecem a se localizar no calendário. Para quando precisar falar que dia, se eu der lá na prova que a gente for fazer, eu der um calendário, eu falar assim, que dia da semana é o dia 15. Vocês têm que ir lá no calendário e ver qual o dia da semana que é, conseguir entender onde que vê. É por isso que eu peço que vocês vão olhando. Então, vocês notem que no calendário que eu dei para vocês, que eu mandei para vocês ontem e que eu vou mandar hoje, tem um número, né? Os meses, eles têm 28, 30, 31. E tem um que, dependendo do ano, tem 29 dias também. Então, são essas possibilidades. Até 28, até 29, até 30 ou 31, né? Então, todos os meses vão ter esses valores, pelo menos no mínimo até 28. 28 é o menor número, né? Menos que isso não vai existir. Todos os meses tem que ter no mínimo 28 dias. O único mês que é o diferentão, que pode ter 28 e 29, é o mês de fevereiro, dependendo se o ano é bissexto ou não, né? Mas isso a gente vê depois. Por enquanto, se preocupem em achar esses números, por isso que é importante sequência numérica, que a gente já tá fazendo, tá relembrando, né?
e encontrar qual é o dia da semana daquele número ali. Então, o 16, por exemplo, dia 16, no mês de fevereiro pode ser uma terça-feira, no mês de março pode ser numa quinta. Então, você tem que saber olhar, porque não dá pra gente decorar todo dia 16 é terça-feira. Não, os dias mudam do dia da semana. Depende de cada mês. Por isso que é importante a gente olhar, tá? Então, é isso que eu peço que vocês se atentem. Aí, aqui tem algumas atividades sobre os meses. Porque outra coisa importante também, assim como saber os dias da semana, quantos dias da semana, é o nome dos meses. Então, a gente tem 7 dias na semana. A semana geralmente começa no domingo, ao contrário do que a gente pensa que é na segunda, né? Na segunda a gente começa a trabalhar ou ir para a escola, mas a semana mesmo começa no domingo. Então vocês podem notar que no próprio calendário, o primeiro dia lá que é marcadinho é domingo, não segunda. Então começa no domingo. Se você contar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, vão dar 7 dias. Então uma semana tem 7 dias. Os meses, que eu já comentei com vocês, podem ter 28, 29, 30 e 31 dias. E outra coisa importante também, para a gente saber, que não pode esquecer, não pode... não é que não pode, né? Mas é muito importante saber a sequência dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. A gente tem... Faltou dezembro. A gente tem 12 meses só. Não é tanta coisa assim. Então, saber o nome desses meses também é essencial, tá? Então, já vão trabalhando, já vão olhando o calendário sempre, vai procurando a sua data de aniversário, pergunta pra tua mãe a data de aniversário dela, tenta achar no calendário. Aposto que todo mundo tem um calendário em casa, mesmo que seja aquele pequenininho de colar na geladeira, só toma cuidado para não rasgar. E você vai procurando, entendeu? Vai mexendo, é mexendo que a gente vai aprendendo, tá? Aí aqui eu tenho então essas perguntinhas para responder. Letra A. Em que mês nós estamos? Vocês vão responder lá o nome do mês. É abril, maio, agosto, dezembro, janeiro? Vocês vão me dizer. B. Quantos dias tem esse mês? Então eu estou mandando a foto do calendário. É só vocês olhar naquela foto. Quantos dias tem esse mês que eu estou mandando? A gente está no mês... Então, eu vou falar que senão eu respondo a primeira. Mas a gente tá nesse determinado mês que eu já mandei a foto. O nome desse mês está em cima, tenta ler. E ali também vai estar escrito até que dia vai. Se, por exemplo, tem até dia 30, então ele vai só até dia 30. Se ele tem só até dia 28, então ele vai só até dia 28. Se ele tem só dia 29, então ele vai só até dia 29. Você tem que olhar qual que é o último número que está aparecendo. Porque quando acabar esse último número, daí a gente troca essa folha e vai para outro mês. Daí começa de novo. 1, 2, 3, entendeu? Então vocês vão lá e vão ver qual que é o último número deste mês que a gente está agora. C. Qual foi o mês passado? Então, qual foi o mês anterior ao mês que a gente está agora? D. Quantos dias teve o mês passado? Eu acho que eu vou mandar... o calendário do mês passado também, para vocês se localizarem, vai ficar mais fácil, caso alguém não tenha, tá? E qual será o próximo mês? Então, são perguntinhas tranquilíssimas, só fazer. Aí no caderno, eu pedi para vocês, então, fazerem a tabuada do 1 e do 2. E aqui eu vou dar uma breve explicadinha da tabuada do 1, tá? Da tabuada, não do... Então, vocês vão armar... O jeito que a gente vai fazer a tabuada é assim. Vocês vão colocar 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5. Não vou fazer tudo que não vai caber, tá? Mas vocês vão fazer aqui, ó. Vou colocar pontinho que tá faltando coisa aqui. Até 1 vezes 10. Então, vai ter um monte de... Aqui vai ter 1 vezes 5, 1 vezes 6, 1 vezes 7, 1 vezes 8, 1 vezes 9, para daí chegar no 1 vezes 10. O que é a tabuada? A tabuada nada mais é que um processo de soma mais fácil, se a gente conseguir entender o processo dela, entendeu? Então, eu falo 1 vez o 0, significa que eu quero 1 vez o número 0. 1 vez o número 0 é isso aqui. 1 vez, só escrevo 1 a 0, 1 vez o número 0.
Aí eu tenho o próximo. Uma vez o número 1. Uma vez o número 1. Uma vez o número 1. Fez uma vez o número 1. Pronto. Então, vocês notem que o primeiro, ele dita quantas vezes eu tenho que repetir o número da frente. Então, aqui, vou fazer aqui embaixo. 2 vezes 0. 2 vezes... Opa, 1, não é primeiro. 2 vezes 1. 2 vezes 2. 2 vezes 3. Então, tá falando que ela quer 2 vezes o número 0. E a multiplicação nada mais é do que soma, como eu disse. Então, eu quero uma vez o 0, 2 vezes o 0 somando esses dois. 0 mais 0, 0. Aqui, eu tô falando que eu quero 2 vezes o número 1. Então, eu quero uma vez... Opa, é o número 1. Eu quero uma vez o número 1, 2 vezes o número 1. Eu falei que é uma soma, então tem que somar. 1 mais 1, 2. Então, significa que 2 vezes 1 é 2. Aí, aqui tá falando 2 vezes o número 2. Então, que é 2 vezes o número 2. 2, 1, uma vez 2, 2 vezes 2. Aí, eu vou somar esses dois. 2 mais 2, 4. Significa que 2 vezes 2 é 4. Esse processo a gente pode fazer para todos. Então, agora eu vou pular, tá? Então, vamos colocar aqui 3 vezes 4. Então, eu quero 3 vezes o número 4. 1, 2, 3. Mesma coisa, é uma soma. Então, 4 mais 4 é 8. 8 mais 4 é 12. Significa que 3 vezes 4 é 12. Então, isso eu posso fazer até para números maiores. Por exemplo, 3 vezes 100. 100, que é grandão. Eu quero 3 vezes o número 100. Então, eu faço uma vez o número 100, 2 vezes o número 100, 3 vezes o número 100. E daí eu vou somar 100 mais 100 mais 100. Isso daqui eu posso fazer até de cabeça, né? 300. É fácil. Por isso que é importante entender o processo. Você vai escrever a quantidade de vezes. Então, o primeiro é a quantidade de vezes, o segundo é o número que você vai repetir, tá? E daí você vai fazer a soma. Se você não errar na soma, você vai acertar. Não tem como errar. Só tem como errar se, por exemplo, você dá uma bobeada aqui e contar um a menos ou um a mais. Daí o resultado final vai estar errado. Se você fizer tudo certinho, não tem como errar, tá? E é isso que vocês vão fazer. A tabuada hoje é do 1 só e a do 2. Só do 1 e do 2, tá? Dessa forminha aqui. Só que sem abreviar igual eu abreviei. Vocês vão fazer todos. Depois disso, deixa eu apagar isso aqui. Depois disso, então, a gente vai para a parte de português. Nossa, ficou tudo pintado ainda. Tá bom. Na parte de português, aí a gente tem essas atividades que eu vou mandar, até vou mandar um áudio falando disso. O livro que vocês receberam, ele tá muito fraquinho para o que vocês precisam, tá? Então, como ele tá muito fraquinho, eu tô pegando uma apostila, que uma não, né? São várias apostilas que eu tô pegando para vocês fazerem essas atividades que elas vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque tem que olhar no celular, mas elas vão ajudar vocês muito mais do que o livro. Então, algumas coisas eu vou fazer no livro, com certeza. Mas algumas coisas, infelizmente, vocês vão ter que ficar olhando no celular e copiando no caderno, tá? Não é tudo que precisa copiar, mas vai ter que copiar uma partezinha aí. É até bom que treina a escrita, né? Mas enfim, por enquanto, eu não sei quanto tempo vai ser plausível ou adequado a gente usar isso, mas a gente vai conversando ao longo do ano. Qualquer coisa, vocês vão me falando. Então, aqui no número 6, tá falando para vocês observarem os desenhos e circular a palavra correspondente a eles. No caso aqui, não tem como vocês circular porque vocês não têm pressa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar o trenzinho aqui e ver qual dessas palavras aqui que corresponde a esse desenho. Por exemplo, isso daqui é claramente uma barata, né? É uma garoa. Uma garoa é chuvinha. É chuva isso daqui? Claro que não. É uma garapa? Garapa é aquele suco que a gente toma da cana de açúcar.
não é nem um copo, então só pode ser a barata. Então você vai lá no seu caderninho e vai escrever barata. Escrever lá número 6, que daí eu vou saber o que é, né? Vai ter a data lá para também saber que data que é. 6, barata. Aí depois vocês vão fazendo as seguintes. Na próxima aqui, vocês vão praticamente somente treinar a leitura. Então, a leitura com os R's juntos. RR tem um som mais arrastado, ele sai mais lá do fundo da garganta. Meio que parece que a gente tá meio rouco. Então, você fala vem lá do fundinho da garganta. Diferente de... Deixa eu pensar numa palavra. Para. Ó, quando eu falo para, de parar, esse R sozinho, ele tem esse som na ponta da língua. A ponta da língua treme para eu falar esse ra. Quando eu falo com 2 R's, o som ele sai lá do fundo da minha garganta, fica ra. Por exemplo, carro. Eu não falo carro, eu falo carro. Sai lá, se vocês colocarem a mão na garganta, vocês vão sentir que treme lá atrás e não a ponta da língua. Agora, uma palavra bem parecida com carro, mas é outra coisa, né? Que é caro. Vocês já devem ter ouvido falar, não pega isso que é muito caro. Ou não quebra isso porque é muito caro. Então, isso daí, caro de valor, né? Relacionado a dinheiro. Então, caro é uma palavra. Carro é o de dirigir, o normal. Então, por causa de uma pronúncia, a gente já entende, já sabe se é com 2 R's ou é com um R só. Por isso que é importante estudar isso. Então, aqui vocês vão praticar a leitura. Então, só vai sair só som lá da garganta. Porque tudo é com 2 R's. É para você, claro, aqui no texto vai ter alguma coisinha com um R só, mas enfim. A maioria das palavras aqui é para vocês treinarem o RR. Lembrando que quando eu der uma palavra para vocês fazerem a separação de sílaba, eu acredito que vocês devem ter visto isso ano passado. Mas reforçando, sempre que eu falar separação de sílaba que tem 2 letrinhas juntas, que é só SS que fica junto e o RR, são os 2. Esses 2 tem que separar. Então, se eu falar, separe a sílaba da palavra jarra, como que você vai separar? Você vai separar jar, ra, porque esses 2 R's não podem ficar juntos. É uma regrinha do português. Eles são brigados, eles são irmãos brigados. Se eles ficarem juntos, eles vão ficar brigando. Então, se eu falar separa a sílaba, você fica com um em cada sílaba, tá? Fica esquisito, né? Porque geralmente a gente fala a sílaba para ficar separadinho, fica jar, ra, fica meio diferente. Mas essa é a regrinha. Essa é a regrinha com RR junto e com SS junto, tá? Só relembrando. Depois disso, a gente tem daí as atividades relacionadas à ortografia do RR. E aqui, ó, já tem uma atividadezinha para vocês treinarem a separação de sílaba. Então, a primeira aqui, ó. Quem falou cada uma das frases? Então, tem umas frases aqui que está nessa página que você tem que descobrir quem falou o quê e colocar o nome. No caso, vocês podem colocar somente o nome. Escreve coloca o nome da pessoa, da resposta. A resposta, aí vocês colocam lá na linhazinha de vocês. A número 2 é para você completar com R ou RR. Então, você vai ler a palavra, ler o que está escrito e vai ver. Só tem 2 opções, ou é o R sozinho ou é o R junto. Então, você não precisa colocar L, M no meio, é só ou essa, não tem outra opção. Então, você faz o quê? Você tenta ler. Rita correu. Rita correu? Correu? Vocês já ouviram essa palavra? Não. Agora, Rita correu. Correu, ó, sai lá do fundo da garganta. Então, essa daí já é conhecida, correr, né? Correr, todo mundo corre. Principalmente criança. Então, se eu tô falando correr, que tá saindo lá do fundo da minha garganta, não tá tremendo a pontinha da minha língua, significa que são 2 R's. Então, eu venho aqui e coloco RR. Esse daqui eu vou pedir para vocês copiar inteiro, tá? Se possível, com letra cursiva, tá? E daí a palavra que precisa preencher, você já copia ela inteira, tá? Número 3.
Separe as sílabas. Então, aqui tem as palavras e vocês vão fazer a separação de sílaba conforme está mostrando aqui. Então, tem tora, torra, caro, carro, perdão, e outras palavrinhas aqui que eu vou deixar para vocês lerem para treinar exatamente isso. Aí vocês coloquem a palavra, não precisa ser embaixo, vocês podem colocar a palavra e a separação de sílaba na frente. Aí põe a outra e a separação de sílaba na frente, não tem problema. Não precisa ser flash também, tá? Pode ser tipo um tracinho, ou igual, 2 pontos, tanto faz. Tá? A número 4. Invente uma história sobre esta gravura e use as palavras carregava, macarrão, derrubou, varreu, e escreva em seu caderno. Então, isso daqui é para fazer a gente vai começar a voltar a escrever, né? Eu acredito que a professora Sheila deve ter passado algum textinho para vocês. E vocês vão começar agora a escrever texto. Eu não vou dar mínimo de linha, não vou falar nada. Eu só quero que vocês escrevam um texto. Texto não é uma frase, texto é um texto. E aqui tem algumas palavras que vocês têm que escrever dentro desse texto. Então, vocês têm que inventar uma história onde vocês vão escrever essas palavras no meio da história. É só olhar a figura que fica fácil, né? Inventar uma historinha aqui, beleza? E daí, então, terminando esse textinho, vocês finalizaram a atividade de hoje, certo? A gente se fala depois, se alguém tiver alguma dúvida, ou então amanhã. Até!